Olá, queridos amigos. Estou gravando este vídeo na Cordilheira del Tunari, na lagoa belíssima que você vê a fundo, chamada Toro Laguna. A última trama da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé colocou-os na terra dos Lobos, a região da Licaônia, um território acidentado e montanhoso no sul da Ásia Menor. Em Icônio, a pregação desses servos de Deus foi tão poderosa que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, diz o verso 1. Deus decidiu fazer com que esses dois mortais realizassem sinais sobrenaturais com tremendo poder. Coisas naturalmente impossíveis estavam acontecendo diante dos seus olhos. Por que você acha que Deus realizou milagres por meio deles? A pregação de Paulo e Barnabé tinha poder porque se baseava em uma confiança ousada. Eles não tinham medo de ir para a terra dos lobos, porque o Senhor estaria com eles. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço todo-poderoso. Uma fé como essa é a que precisamos para que Deus possa nos usar como seus instrumentos. Em Atos 14, 11 a 13, Paulo e Barnabé estão em Listra, compartilhando o evangelho e realizando milagres que surpreendem a multidão. As pessoas testemunham de um milagre e elas ficaram tão impressionadas que começaram a proclamar que Paulo e Barnabé eram deuses encarnados, Hermes e Zeus, respectivamente, as principais divindades da mitologia daquela terra. Esse incidente revela uma dinâmica muito perigosa no contexto da missão evangelística. A reação da multidão mostra como até mesmo os atos milagrosos, destinados a demonstrar o poder de Deus, podem ser mal interpretados e mal utilizados por Satanás. Em vez de reconhecer Paulo e Barnabé como servos de Deus, a multidão começou a idolatrá-los, a oferecer-lhes sacrifícios e a adorá-los como se fossem deuses. Interessante notar que uma das primeiras estratégias que Satanás usa para frustrar a missão evangelística é por meio do poder. Satanás também ofereceu a Jesus poder e reconhecimento, tentando desviá-lo de sua missão espiritual. Está lá em Mateus capítulo 4. Da mesma forma, em Listra, ele tentou inflar o orgulho de Paulo e Barnabé com reconhecimento, fama e poder para fatalmente desviar o servo de Deus da sua missão. Paulo e Barnabé decidiram mostrar publicamente sua recusa em serem reverenciados, rasgando suas roupas e lembrando que não passavam de meros seres humanos, pregando sobre a grandeza de um Deus poderoso. Em nossa vida diária, especialmente em funções de liderança ou no ministério pastoral, é essencial reconhecer que qualquer habilidade ou sucesso que tenhamos vem de Deus e que também é nossa responsabilidade redirecionar essa glória a Ele. Paulo e Barnabé sofreram oposição violenta e ameaças de morte. Essa oposição revela a próxima fase da oposição satânica. Por um lado, vemos Deus operando milagres, produzindo conversão. Por outro lado, vemos o pano de fundo implícito de Satanás, tentando gerar o desejo de usurpar o papel de Deus por meio da idolatria, da desconversão entre os espiritualmente fracos e, finalmente, da tentativa de assassinato. Por trás da perseguição do servo de Deus, há um grande conflito. Satanás e suas forças malignas estão trabalhando ativamente para se opor ao avanço do reino de Deus e para desviar as pessoas da verdade do Evangelho. Apesar de ter sido apedrejado e deixado para morrer, Paulo se levantou e continuou seu trabalho missionário com fervor renovado. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confiando que Deus fortaleceria os crentes em meio à intensa oposição naquele lugar. Embora enfrentassem desafios assustadores, eles se lembraram de que sua esperança e força vinham de Deus. Mantiveram os olhos fixos em Jesus e em seu chamado, sabendo que Ele é superior, é mais poderoso do que qualquer adversidade que nós possamos enfrentar. Saia para as lutas de hoje com esse pensamento. Você ama e serve a um Deus Todo-Poderoso. Amém. Alguns meses atrás fui até um programa da igreja que aconteceu em um ginásio no qual um grupo musical gospel viria se apresentar. Conhecido pelas belas músicas cristãs e pela qualidade vocal, o grupo fez uma bela apresentação. Porém, o que me chamou a atenção é que ao final do programa havia uma fila enorme de pessoas duelando para tirar fotos com os músicos. Curioso, me aproximei da pequena multidão e fiquei impressionado ao me deparar com pessoas chorando e gritando desesperadas por um pouco de atenção daqueles artistas. Aquela cena revela um lado triste que existe dentro da religião, a tendência que temos de idolatrar pessoas no lugar de Deus. Algo parecido aconteceu no capítulo 14 do livro de Atos. Nesta sessão, a Bíblia apresenta Paulo e Barnabé realizando um milagre na cidade de Listra ao curar um aleijado, o qual era paralítico desde o nascimento. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: "Os deuses em forma de homens desceram até nós." A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio.
porque este era o principal portador da palavra. Júpiter e Mercúrio eram deuses gregos chamados assim pelos romanos. Também eram conhecidos como Zeus e Hermes pelos gregos. Zeus era considerado o deus supremo, e Hermes o mensageiro ou porta-voz dos deuses que descia na terra para trazer notícias celestiais. Perto de onde os apóstolos estavam, havia um templo no qual as pessoas adoravam Júpiter, e ao saber da notícia, prontamente o sacerdote trouxe sacrifícios como forma de adoração. Neste momento surgiu a nobreza dos apóstolos. Diante da situação, eles poderiam se aproveitar para ganhar fama e prestígio da multidão, porém eles sabiam que toda glória, honra e adoração pertencem a Deus. Veja a postura deles descrita no verso 15. Senhores, por que estou fazendo isto? Nós também somos humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Sabe, me chama a atenção a fala dos apóstolos. Mesmo diante da glória e do sucesso, eles não esqueceram que eram humanos. Isso é importante porque é muito comum elevarmos pessoas famosas a um patamar sobre-humano, colocando-as em pedestais perigosos. Mas a verdade é que, no fundo, todos somos seres humanos, com lutas, sofrimentos, fantasmas, traumas e batalhas pessoais. Por isso que jamais deveríamos deixar que o sucesso passageiro deste mundo feche nossos olhos para quem realmente merece toda a glória: Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há.